Tiago, hoje o capítulo de número 2. Nesse capítulo, o Tiago vai dar uma ênfase muito forte em relação entre a fé e as obras. Tiago começa falando sobre a discriminação entre o rico e o pobre e apresenta a maneira como deve ser tratada. A misericórdia deve ser sempre guiar os nossos relacionamentos. Tiago discorre de forma contundente sobre a importância de uma fé cristã confirmada pelo comportamento ou pelas obras. Ele não vê sentido em um cristão que não apresente no seu dia a dia traços de generosidade e compaixão e amor. Do versículo 1 ao versículo 9, a discriminação e a parcialidade. Então, versículo 8, Tiago diz assim: Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo, e fazeis bem. Então ali estava acontecendo um contexto ali dos ricos estarem oprimindo os pobres, os empregados, aqueles que trabalhavam para eles. Não é muito diferente da nossa época de hoje. Então ele diz: olha, se vocês observarem bem a Escritura, você vai ver que tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. No versículo 9 ele completa: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, quando você faz acepção de pessoas, talvez ali no caso, de diferente escala social, você está cometendo um pecado. Porque nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. No verso 10 até o verso 13, ele fala da misericórdia e do juízo. O verso 10: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Presta atenção. Se você quer guardar a lei, mas você tropeça num ponto sequer, a palavra diz que você se torna culpado de todos. De todos. Versículo 13: Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. Do verso 14 até o verso 19, a fé sem obras é morta. Então o verso 14 diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então a fé, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Versículo 17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então nós temos que ter a nossa fé e demonstrar a nossa fé por obras, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós executamos no nosso dia a dia, na nossa vida. O versículo 19, ele diz assim: Crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e temem. Então não adianta apenas crer que Deus é um só. Não basta você crer, a palavra é bem clara, até os demônios creem, até os demônios sabem que Deus é um só. Eles temem e creem, eles creem e temem, têm medo. Então não é o suficiente você crer em Deus. Você tem que crer e obedecer. Porque o diabo ele crê, mas ele não obedece. Por isso que ele treme. Ele crê, mas não obedece. Nós temos que crer e obedecer. No verso 20 ao 26, a importância da relação entre a fé e as obras. O verso 22 ele diz assim: Vês como a fé opera juntamente com as suas obras, com efeito. Foi pelas obras que a fé se consumou. Então, a fé lá em Jesus se consumou pela obra, a obra no Calvário, ele ter se entregue por nós. Então, a fé ela tem que operar juntamente com as obras, juntamente com o teu modo de viver, com o teu modo de tratar as pessoas, com o teu modo de agir. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo sem o espírito, ele é morto. E se você fala que você tem fé, mas você não tem obras, você não tem aquela compaixão pelas almas, não tem aquela compaixão pelas vidas, você não se condói pelas pessoas,
a tua fé ela é morta, né? A fé sem obras ela é morta. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.